E olha o equipamento que chegou aqui para o canal, hein? A Finis mandou. Esse equipamento é um multiteste 3 em 1, é osciloscópio, multímetro e gerador de sinal. E vamos fazer o review desse equipamento no canal. Para quem não me conhece, me chamo Michel Mick. Aqui no canal tem vários vídeos de review, tanto de ar-condicionado quanto dicas técnicas para reparo dos equipamentos dos ar-condicionados. E esse equipamento aqui vai servir também para os vídeos de dicas técnicas referente a reparo e diagnóstico dos ar-condicionados. Então vamos fazer um unboxing desse equipamento, ver as suas funções e também ao longo aí do tempo eu vou utilizar muito esse equipamento aqui para as dicas técnicas e também vou mostrar na prática em outros vídeos os reparos diagnósticos utilizando o osciloscópio, utilizando o multímetro e vendo todas as opções que esse equipamento oferece. E aqui está a caixinha do nosso equipamento. Vamos agora fazer um unboxing dele. Vamos abrir, eu estou ansioso para ver esse equipamento. Bom, interessante, vem com um estojinho aqui, bem legal. Aqui só tem a caixa. Aqui temos o manual. Eita, manual em chinês? Vamos ver. Temos um manual em inglês também. Isso aqui já ajuda bastante, né? Temos aqui o manual tanto em chinês, original do idioma, e o manual em inglês. Aqui nós temos as ponteiras, pontas de prova. Essa daqui, vamos ver se essa daqui é aquela de ponta fina. Ponta agulha. Essa daqui não é a de ponta agulha, ela é uma ponta um pouquinho mais grossa, mas ok, que esse daqui é pro multímetro. Aqui temos o do gerador de sinal, ponteirinha. Isso aqui a gente vai conectar depois e fazer os testes. Vem bem preso. E aqui a gente tem a ponta de prova. Que faz parte do osciloscópio, né? Aqui um cabo USB, porque esse equipamento você pode fazer atualização de software via USB. E também, vamos abrir aqui. Bem legal. Vamos escolher aqui em inglês. E aqui temos as funções: gerador de sinal, osciloscópio e multímetro. O legal desse equipamento aqui é que ele tem um carregador via USB. Agora sim, chega de ficar comprando bateria, de acabar a bateria no meio do serviço quando você está no trabalho, porque você pode carregar ele via esse cabinho aqui e aí você não precisa ficar trocando bateria. Você está no carro, leva ele e deixa carregando no carregador. Agora vamos fazer alguns testes para ver como ele se sai. E agora sim, aqui com o multímetro osciloscópio na bancada, né? A gente vai fazer uns testes aqui, principalmente o teste do gerador de função, tá em conjunto, funcionando junto com o osciloscópio. Teve alguns osciloscópios pequenos, portáteis, que eu utilizei que tinha gerador de função, que eu fazia uma coisa ou fazia outra, não conseguia fazer as duas coisas juntas. Me parece que esse daqui ele faz. Então a gente vai testar aqui. Primeiro eu vou selecionar o gerador de sinal. Bom, ele já está até ativado aqui para trabalhar 5 kHz, 60% duty cycle e amplitude de 3 volts. Aí nós temos aqui as formas de onda. Eu vou colocar aqui a onda completa para a gente ver. Então eu vou já ligar aqui na ponteira de prova aqui do osciloscópio para a gente fazer esse teste aqui.
Vou deixar aqui e agora para sair, voltar para o gerador, é só apertar o menu, segurar 2 segundinhos que ele volta e aí a gente pode entrar aqui no osciloscópio. E aqui eu apertei já o automático para ele já detectar e ele já está mostrando aqui a forma de onda referente ao que a gente selecionou com a frequência de 5 kHz e as tensões de pico a pico referente à forma de onda. Tá ok? Eu consigo trabalhar com os dois juntos, principalmente a galera de áudio que precisa um portátil aí assim. Cara, você tem um gerador de sinal que você pode gerar sinal e aí com o osciloscópio você já faz a análise para ver se tem distorção, né? Coisas assim. Para mim, minha utilidade aqui na oficina, eu pouco vou utilizar o gerador. É mais para estudo, né? Para estudo, estudar algumas frequências, até injetar frequências aí em alguns equipamentos que trabalham com pulso PWM, eu consigo fazer aqui com esse gerador de frequência que tem aqui. Então aí para isso ele é muito útil para mim, mas o que eu mais vou utilizar é o osciloscópio e a parte do multímetro, que o multímetro é 90% do tempo. E quando a gente fala em multímetro, vamos voltar, deixa eu desativar aqui, né? Para desativar, quando ele está ligado ele fica esse verdinho aqui, para desativar é só apertar o botão do play aqui, né, o start stop, e aí quando sumir o verdinho na tela aqui ele está desligado. Se você aperta e segura mais 3 segundos, aí ele liga, aí ele fica verdinho. Para voltar, só apertar o menu e aí sim, agora a gente vai falar do multímetro. Com o multímetro no jeito para a gente fazer alguns testes aqui. E referente ao multímetro, eu mesmo, eu nunca fui fã da função automático, tá? Isso daí só ver pelo meu dinossauro aqui, que eu tinha que pegar e selecionar, né, a posição que eu desejava. Aqui eu tenho a função automático. Funciona muito bem, é super rápido. Vou pegar aqui, por exemplo, uma plaquinha aqui para fazer a medição, por exemplo, de um resistor. Ele é bem rápido, é um resistor de 10K realmente. Como pode ver, bem rapidinho. Normalmente os multímetros que têm a função automática, eles são lentos, eles demoram. Por isso que eu sempre preferi o de disco que eu mesmo seleciono, né? Apertando aqui os botões laterais, eu consigo ir como se fosse para uma forma manual, que aqui eu tenho, por exemplo, tensão. Eu gosto muito porque eu tenho várias casas, né, decimais depois da vírgula, que dá uma precisão muito boa na hora das medições. Então, o multímetro não tem isso, só tinha 2 casinhas. 3 casas, não é que eu utilizasse as 3 casas. O pessoal que utiliza mais para notebook, placa de vídeo, putz, isso daqui ajuda pra caramba, porque você tem uma precisão muito maior. Na minha situação aqui, né, no meu trabalho, eu já não preciso de tanto. Mas é aquilo, né? O que tem a mais não vai fazer falta. Então, melhor ter do que não ter. E aqui nós temos a função ou de bip, né? Que esse todo multímetro tem que ter. Aqui eu tenho a função de tensão, que eu coloquei manual, e agora eu vou passar para a função de diodo e do bipzinho, né? Ele já entra direto no bip. Para eu selecionar o diodo, eu vou ter que apertar e segurar aqui o botão do start. É o botão do start? Não. Eu seleciono o Move, porque ele tem C1 e C2, eu mudo a opção. Como dentro dessa opção eu tenho 2 medições, tanto o bipzinho, a resistência de bip, quanto o diodo, aí eu tenho que selecionar a parte aqui, e aí sim eu consigo fazer a leitura referente do que é aqui o diodo. Por exemplo, aqui, é bem rápido para medir, show de bola. Aqui é questão só de se adaptar. Quem sai de um dinossauro daquele igual ao meu para vir para um multímetro compacto que tenha mais funções que nem esse daqui, precisa aí de uma adaptação, tá?
Aqui eu tenho a questão da resistência. Esse equipamento ele mede até 20 mega-ohms. Eu prefiro equipamentos que tenham uma medição bem maior. No caso do meu, na época foi escolhido até porque ele ia até 200 mega-ohms, porque eu prefiro para algumas medições aqui de compressores de massa. Às vezes está com o multímetro na mão, não está com o megômetro, então prefiro ali já medir na escala maior. Mas para a maioria das situações aqui, 20 mega-ohms dá tranquilamente. Eu preferia uma escala de 100, 200 mega-ohms, mas para pro propósito aqui desse equipamento, tá show de bola. Aqui a gente tem o capacímetro, né, que é o medidor de capacitor, que hoje basicamente todos os multímetros aí digitais já tem essa função, que na minha época, até na minha época de estudo, puxa, como eu queria que tivesse todas essas funções no multímetro. Era um capacímetro, um multímetro e um osciloscópio, um gerador de sinal, tudo separado, e virava uma bagunça. Hoje você tem, com a tecnologia, a gente tem tudo aqui num equipamento só. A gente tem medidor de temperatura, ele não veio com a ponteira NTC do sensor, mas eu vi que dá para colocar. Talvez tenha outras opções que já venham com duas ponteiras de prova do osciloscópio, porque ele tem 2 canais. Esse daqui, no caso desse, só veio com um, mas eu vi que tinha a opção com 2. E aqui a gente tem as medições de correntes, está em miliampere também, com uma precisão muito boa, e em ampere. Utilizando aqui o multímetro osciloscópio, tá? Esse modelo 2C53T, se você utilizar somente no multímetro, ele dura bastante a bateria. Agora, se você utilizar ele no osciloscópio, aí essa bateria aqui ela dura um pouco menos, tá? Pelos usos aqui, eu consegui ficar bem mais de 8 horas utilizando no multímetro. Quando a gente começa a utilizar o osciloscópio, aí a bateria ela drena um pouco mais rápido, lógico, né? Ela tem aqui mais funções, né? Mais processamento para utilizar. Na parte do gerador de sinal, ele tem muitas formas aqui de onda, tá? Ele tem 13 formas de onda, que vem desde a senoidal, quadrada, piramidal, meia onda, onda completa, ondas em rampa, muito interessante. Ele só não tem um range de frequência muito grande, é de 1 Hz a 50 kHz, mas já ajuda bastante para um equipamento que é compacto. E voltamos aqui depois de alguns dias de teste, né? Eu não tenho como falar para vocês também se o equipamento é bom ou não é, se não testar ele, né? Então já venho aqui uns 3, 4 dias já testando esse equipamento. O equipamento está me servindo muito, tanto que eu vou transformar ele na minha ferramenta principal da minha bancada. Vou começar a utilizar ele. Achei ele muito prático, né? Principalmente pelo uso do multímetro e do osciloscópio. A única coisa que eu vou fazer aqui, um upgrade nele, eu vou substituir a ponteira, tá? Porque a ponteira eu prefiro a que tem aquela pontinha agulha mais fininha, justamente para a gente poder testar direto nos soquetes, né? De motoventilador, de sensor, os plugzinhos das bobinas de válvula de expansão eletrônica, que inclusive essa máquina aqui deu problema na bobina e acabou estourando a placa principal, né? Então, essa pontinha para mim faz falta. Talvez para você não, se para você não faz falta nenhuma, pode ser essa ponta aqui, não tem problema nenhum. Para mim eu vou fazer o seu upgrade, né? E agora vários vídeos aí da parte técnica, vocês vão ver esse equipamento aqui na bancada, fazer uns testes que eu gostei pra caramba. Eu acho que só tem como dar uma opinião se é bom ou não é, se eu achei útil ou não, testando, né? Se a gente só abrir a caixa e mostrar, não quer dizer muita coisa, a gente tem que usar. Então já venho usando e já vai virar minha ferramenta principal. O link desse produto vai estar aí na descrição. Dá uma moralzinha lá, pessoal que mandou isso daqui pra gente. Quem sabe eles mandam outras coisas pra gente testar aqui, outras ferramentas, né? Eu fico muito feliz.
E aí lá vocês conseguem também no site deles ver outros equipamentos, outras ferramentas que eles têm, teste de transistores, ferro de solda portátil, tem várias ferramentas lá que eu quero ver se eu consigo receber umas delas aqui para a gente poder testar. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like que ajuda bastante para o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo. Tem muita gente que assiste e não dá like, aí ele começa a não indicar os vídeos. E se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.